Frente a Frente, nessa segunda-feira, entrevistando o ex-ministro da Saúde, o médico e pré-candidato a prefeito de João Pessoa, Marcelo Queiroga, que está contando tudo aqui. Deixa eu mandar um abraço às pessoas que estão acompanhando aqui o Frente a Frente. Olha, um abraço aí para o Homero Neto, para o Fabiano Melo, o Tiago Falcone, a Cleidinédia Oliveira, o Emanuel, todo mundo acompanhando aqui, inclusive, ministro, mandando perguntas. Né? O Homero perguntou aqui, acho que a gente até já comentou sobre... E se não der certo, o Nilvan Ferreira vai ser o candidato, vai lhe substituir nesse sentido? É a pergunta do Homero. A gente até discutiu isso aqui. O Fabiano está dizendo o seguinte, olha, o ministro tem planos para educação, para segurança, para mobilidade de João Pessoa. A gente também debateu, se o ministro quiser reafirmar aqui, a gente faz também, tá? Um abraço para vocês aí. Bom, hoje, 8 de janeiro, né, um ano ali dos atos do 8 de janeiro de 2023, em Brasília, os chefes dos poderes fizeram ali um ato em favor da democracia, teve discurso do presidente Lula, do ministro Alexandre de Moraes, vários ministros do STF. Você está vendo as imagens aí, o governador João Azevedo, aqui da Paraíba, esteve presente no ato e participou aí de toda a solenidade, um ato pela democracia. Pelos governadores foi escolhida a governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra, para fazer uma fala em nome dos governadores, mas o governador João Azevedo esteve presente aí no evento pela democracia, né, intitulado Democracia Inabalada. Aí está o ministro Alexandre de Moraes também fez discurso na tarde de hoje. E, enfim, fazendo um registro aí, um ano do 8 de janeiro. Ministro Marcelo Queiroga, qual é o lado que o senhor fica quando se debate o 8 de janeiro aqui no Brasil? O senhor condenou aqueles atos lá do 8 de janeiro de 2023? O senhor, enfim, faz coro a esse ato que foi realizado hoje em Brasília, por exemplo? Você mostrou aí uma filmagem de interiores, né? Foi, algumas imagens... Lado externo, como é que estava de gente? Ninguém, né? Quando esse cidadão vai, não tem ninguém com ele, não tem povo com ele, né? Na realidade, todos nós condenamos depredação do patrimônio público, né? Então, o que houve lá em 8 de janeiro é muito semelhante à prática dessa gente da esquerda. Nós assistimos em 2013 os Black Blockers. Eu até escrevi um pequeno artigo que relembrei aqui o caso que quiseram aqui atacar a TV Cabo Branco, na época que aquele cidadão foi preso, não é? Então, esse tipo de quebra-quebra, de depredação do patrimônio público, isso é coisa da esquerda. Então, as investigações têm que mostrar de maneira clara quem foi que depredou o patrimônio público. Tinha infiltrados ali dentro daquele movimento, né? O que há é que muitos foram presos, às vezes, sem nem acusação. Inclusive, já teve gente até que morreu sob custódia do Estado brasileiro, quando a Procuradoria-Geral da República pediu para que o indivíduo fosse libertado por questões de natureza de saúde. Eu não vi naquelas imagens se o G. Dias estava lá. Se o G. Dias estava lá. Estava lá o G. Dias? Será que os vídeos que sumiram lá do Ministério da Justiça foram transmitidos por ocasião desse evento dito pela democracia? O senhor está dizendo que o que aconteceu do 8 de janeiro, o senhor concorda com a tese de que foi orquestrado e executado pela esquerda no Brasil, é isso? Depredadores do patrimônio público, seja de esquerda, de direita, esses indivíduos têm que ser julgados, né, dentro do que as regras da democracia impõem e punidos. Ninguém defende a depredação do patrimônio público. Não é? Agora, esse fato do 8 de janeiro precisa ser melhor elucidado. Eles estão aí falando de um golpe, né? O ministro Zé Múcio disse que não tem golpe. Não é? O doutor jurista Ives Gandra Martins, um dos maiores juristas do Brasil, fala que não tem golpe. Para a gente ir para uma pessoa que é tradicionalmente ligada aos movimentos de esquerda, o ex-ministro Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara, não tem golpe. Então, essa ação de golpe, isso não pega, porque o povo brasileiro não acredita nessa história. Agora, saiu uma pesquisa aí do Quest mostrando que a metade da população está apoiando o presidente Jair Bolsonaro e entende que o presidente Bolsonaro não tem nada a ver com isso aí. Mas, professor, a pergunta principal da pesquisa é
se você aprova ou desaprova o 8 de janeiro de 2023. Se o senhor fosse perguntado por isso, o senhor respondia, o senhor ficava nos 89% que desaprovaram, que responderam que desaprovaram, ou os 6% que disseram que aprovaram? Não, ninguém aprova quebrar o patrimônio público, né? Agora tem que se apurar quem foi que fez isso, realmente. Né? Apuração séria, né? Que infelizmente não está havendo isso. Né? Isso ainda é uma ressaca de todo esse processo que a gente está vivendo aqui, né? Porque o Poder Judiciário, a justiça que não é justa, não pacifica o coração do povo. Né? Então nós tivemos uma eleição em 2022, onde a justiça foi muito assimétrica, né? Para um lado concedia tudo, para o outro lado não concedia nada. Né? Aquilo já vem desde a anulação da ação lá que estava sob a presidência do ex-juiz Sérgio Moro, onde o indivíduo foi solto numa decisão de embargos infringentes. Quer dizer, depois que todo o judiciário já tinha julgado, numa decisão de embargos infringentes, resolve-se dizer que o juízo da terceira vara lá de Curitiba era incompetente. Isso não é minha área, que eu não sou jurista, mas absurdo. Então, isso aí foi, naturalmente, deixando a população brasileira muito descrente do poder judiciário. Isso é muito ruim. O senhor concorda que havia uma insatisfação com o resultado ou com o processo eleitoral e com o resultado, naturalmente, das eleições de 2024? E, por parte do eleitorado, de parte do eleitorado de Bolsonaro, havia uma insatisfação e uma incompreensão por aquele resultado. Sim, com certeza. E alguns reclamavam, pediam artigo Isso. 142, né? 152. 152. Enfim, eu nunca vi o presidente Bolsonaro fazendo qualquer tipo de apologia a qualquer tipo de ação que ferisse as 4 linhas da Constituição. E eu era um dos ministros que mais convivia. Até o dia 31 de dezembro o senhor não ouviu nada? No dia 31 de dezembro o presidente não estava mais aqui, né? Logo depois do resultado, o presidente sofreu muito com aquilo, né? Que ele via nas ruas, né? O movimento das ruas, e há uma dissociação entre o que nós vimos na rua, de certa maneira, e os resultados eleitorais. Ô, ministro, o senhor lembra qual foi a primeira vez que o senhor encontrou com o presidente Bolsonaro depois do resultado das eleições, com a vitória de Lula? Quem perdeu foi o povo brasileiro, né? E eu encontrei com o presidente na segunda-feira. Já na segunda? Eu tive com ele. E aí, o que é que ele lhe disse? Ele estava muito abatido, né, com o resultado, naturalmente, mas nós levamos para ele uma palavra de incentivo, né, sobretudo porque o presidente fez muito bem ao Brasil. Mas era um homem conformado com a derrota ou era um homem conformado com... Nós, inclusive, o nosso partido ingressou com um recurso no TSE. E esse recurso foi respondido com uma multa de 22 milhões. Isso. Milhões, né? Então, naturalmente que há uma insatisfação muito grande em relação àquele tipo de proclamação de resultado e aquele projeto. É isso que eu estou lhe dizendo. O senhor encontrou em 2014, o senhor encontrou um presidente 2014, o senhor encontrou um presidente na segunda-feira que não engolia o resultado do ponto de vista de considerá-lo liso, honesto. A situação do presidente era semelhante à situação de todos nós e da grande maioria do povo brasileiro. Qual era a situação? Uma situação de tristeza absoluta, porque nós já sabíamos o que ia acontecer com o Brasil. Esse ano eles entregaram o nosso país com quase 150 bilhões de reais de déficit fiscal e receberam com mais de 50 bilhões. Você vê essa balança comercial aí positiva que está hoje? É por conta desse desgoverno do PT? Não é por conta do agro, que foi apoiado fortemente pelo presidente Bolsonaro. E o que é que esse cidadão diz do agro? Que é fascista e direitista. Imagina, se não fosse o agro, como é que estava o governo dele? Uma tragédia. O Congresso Nacional vota a desoneração da folha, ele veta. O Congresso derruba o veto, ele vai e coloca uma medida provisória para colocar mais imposto em cima do povo brasileiro. Então, o Brasil não está vivendo um momento bom hoje com esse cidadão no governo. É só esperar as estatais dando prejuízo. Então, o nosso sentimento era um sentimento naquele momento de muita tristeza, porque a gente sabia que eles destruíram o Brasil no passado e, ao voltar à cena do crime, como bem definiu o vice-presidente, eles iam fazer a mesma coisa. Como é que o senhor viu a indicação do ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal? Você sabe que, como ministro da Saúde, eu tive um relacionamento institucional normal com o governador Flávio Dino, e é da prerrogativa do presidente da República indicar aqueles que vão integrar
o STF. O Senado achou por bem aprovar o nome do O senhor ficou senador frustrado Flávio com os Dino. senadores, lideranças do PL, inclusive da base bolsonarista, que, de certa forma, ajudaram aí a eleição de Dino? Então, ele teve uma maioria lá, uma maioria muito apertada, eu acho que talvez uma das mais apertadas, né? Mas nós desejamos que no STF ele faça um bom trabalho, que ele tire a roupa de vingador, né? E coloque a toga de juiz que ele foi no passado. Ok, rapidinho, intervalo comercial, a gente volta aqui com o ministro Marcelo Queiroga.